Neemias capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas estão queimadas. E tendo eu ouvido essas palavras, eu assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os seus ouvidos, os seus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Até aqui somente, até o versículo 7. Neemias fala sobre restauração. O livro de Neemias foi escrito num tempo onde Jerusalém, num todo a nação de Israel, ou o território onde eles habitaram, estava destruído, estava em ruínas. Neemias estava no palácio, ele era copeiro do rei, no tempo do Império Persa. Ele estava servindo ao rei num lugar confortável, agradável, apesar dele ser judeu e estar fora da sua terra. Mas Jerusalém, a capital de Israel, estava em ruínas. A cidade estava em ruínas, o templo estava em ruínas, os muros estavam quebrados. E quando a gente olha para Jerusalém, nesse tempo de Neemias destruído, nós podemos olhar para nós, para a nossa alma, porque a Bíblia muitas vezes compara os muros com a nossa área emocional, os muros como a nossa proteção emocional, o templo como o nosso coração, este lugar de adoração a Deus, as cidades bíblicas como um exemplo para nós, das nossas famílias e dos nossos relacionamentos. Olhando para Neemias capítulo 1, nós podemos aplicar de duas maneiras. Primeiro, a restauração pessoal nossa, que Deus está operando a cada dia, restaurar os muros, restaurar o altar, restaurar os relacionamentos, e também a restauração da nossa cidade, do nosso território, da nossa nação, porque assim como nós, a nação e a sociedade também passam por essas ruínas, esses momentos onde os fundamentos estão sendo destruídos. A Bíblia diz que se não preservarmos os fundamentos, como nós vamos subsistir? Então, olhar para Neemias nessa semana, quero convidar os irmãos a ler, meditar e perguntar a Deus: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer aplicar na minha vida pessoal? E como eu posso ser agente de restauração para o território, para a geografia onde eu estou, da qual eu faço parte? E olhando para Neemias capítulo 1, primeiro princípio que nós vamos destacar, então, em cada capítulo vamos destacar um princípio. Neemias capítulo 1 nos fala de diagnóstico espiritual, ou discernimento da realidade espiritual. Neemias estava num momento razoavelmente confortável, apesar dele estar fora da sua terra, mas ele era um copeiro, ele era o homem de confiança do Império Persa. Mas ele pergunta para os que estavam lá em Jerusalém, que vieram de lá, ele pergunta sobre o estado de Jerusalém, como está Jerusalém, capítulo 1,
versículo número 2. Então perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Neemias se preocupa de saber como estava a cidade, como estava a situação. Ele pergunta para ter uma consciência clara de como estava a situação espiritual, a situação física, como que a cidade estava. Amado, toda restauração de Deus na nossa vida ou na sociedade começa de uma boa avaliação, de um bom diagnóstico. Todo bom tratamento médico parte de um bom diagnóstico. Às vezes nós queremos ter saúde espiritual, saúde emocional, às vezes nós queremos frutificar para Deus, mas não queremos enxergar claramente a realidade. Deus fará coisas profundas na nossa vida, à medida que tivermos coragem de enxergar como estamos de fato, aos olhos de Deus. Não mascarar os sintomas, não disfarçar ou não ser superficial com o tratamento de Deus na nossa vida. Você e eu escolhemos o nível de profundidade do tratamento de Deus em nossa personalidade, em nossa vida espiritual, moral. Nós decidimos. Você pode estar sendo tocado por Deus, de fato, mas você pode estar sendo tocado apenas no nível superficial que você permite Deus entrar. Deus quer tratar das áreas profundas da nossa vida. Amém? Deus quer nos sondar, ou seja, nos desvirar. Deus quer mostrar as nossas motivações escondidas, as nossas intenções ocultas às vezes a nós mesmos. Neemias pergunta: como está a realidade? Eu chegando ontem aqui à cidade, eu já estava ouvindo um pouco do rádio, ouvindo um pouco do que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos ter uma visão clara da realidade, mesmo que ela seja negativa. Não para nos tornar pessimistas, não para nos tornar repetidores de más notícias. Neemias quis saber como estava a realidade para ser um agente de Deus. Ou seja, o Espírito Santo mostra como está o nosso coração. Ele quer nos mostrar de fato como estamos, para que Ele trate, restaure, cure e amadureça a nossa vida. Deus não mostra nada para nos destruir, Ele mostra para nos restaurar. Deus mostra a realidade da nação, não para que a gente entre num estado de depressão, mas para que a gente possa orar e saber como interagir com uma sociedade injusta, imperfeita, uma sociedade que banaliza a justiça. Como nos portarmos diante disso? O Espírito Santo de Deus sabe, e Ele nos ensina todas as coisas. Amém? Neemias então, ele se preocupa, ele faz um diagnóstico espiritual real, ouvindo primeiro a realidade. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo acerca de como nós estamos, de como está a situação ao nosso redor. Ouvir, ele ouviu aqui os irmãos, ele perguntou. Nós precisamos fazer perguntas para Deus. Deus, como o Senhor está me vendo? Você tem coragem de fazer essa pergunta hoje? Deus, como eu estou diante dos teus olhos? Não diante de mim ou diante das pessoas, porque às vezes as pessoas nos dão um feedback errado de como nós verdadeiramente estamos, mas o Espírito Santo, ele é verdadeiro, ele é profundo. O Espírito Santo nunca será superficial. Nós é que deixamos Deus tratar na medida da nossa própria motivação, interesses, e às vezes a gente é superficial. Além de Neemias, o diagnóstico dele, além dele perguntar, ele a partir disso, ele vai buscar a Deus. Ele vai entrar num estado de quebrantamento. No versículo 4 diz que quando ele ouviu as palavras, que palavras?
Olhe na sua Bíblia, Neemias capítulo 1, versículo 3, diz que ele ouviu que a cidade estava em grande miséria, estavam ali pessoas debaixo de muito desprezo, os muros estavam derribados, as portas queimadas. Neemias enxergou uma realidade através do que ele escutou, e no versículo 4 ele diz: quando eu ouvi essas palavras, eu me assentei, lamentei por alguns dias. Não foi um dia que ele teve de grande culto, ele teve dias de lamento, de quebrantamento. Amados, se o que Deus fala com a gente numa reunião, num congresso, seja no que for, não for para o nosso dia a dia, nós vamos limitar o que Deus quer para nós, porque Deus quer tratar conosco dia a dia, amém? Deus quer mudar o nosso estilo de vida diário. Ele tira dias aqui, diz aqui, durante alguns dias, ele se assentou, chorou, lamentou, jejuou e orou. Ou seja, Neemias faz o diagnóstico espiritual e busca a face de Deus com humildade, quebrantamento, para poder saber qual passo que ele deveria dar. Se deve ser o nosso agir, a nossa atitude. Nós queremos ser restaurados por Deus plenamente, precisamos ter coragem de deixar o Espírito Santo nos trazer o nosso verdadeiro diagnóstico, ouvir o que ele está dizendo e nos quebrantar, e nos humilhar, e chorar diante do Senhor, fazer jejuns específicos, para que o Senhor trate dessas áreas específicas que estão fora da vontade de Deus, portas que estão queimadas, muros que estão derrubados dentro da gente, relacionamentos que estão mal resolvidos. Nós precisamos pedir ao Senhor: Espírito Santo, mostra as áreas da minha personalidade que precisam de restauração. Espírito Santo, mostra as áreas da nossa nação em que eu preciso orar específico, para que o Senhor esteja tratando nesse tempo segundo o teu propósito. Nós precisamos então desse diagnóstico espiritual e corresponder ao que Deus mostra com quebrantamento. Quando Deus nos fala e nós não nos quebrantamos, nada acontece. Quando Deus fala e a gente corresponde com quebrantamento, humildade, dependência de Deus, ele vai ouvir Deus antes de tomar alguma atitude, aí sim o Senhor começa a fazer algo muito maravilhoso na nossa vida. A minha oração é que nessa semana o Espírito Santo possa estar aprofundando a restauração dele em áreas da nossa vida que estão fora da vontade perfeita de Deus. Jerusalém estava lá, mas tinha muro quebrado, tinha portas queimadas, tinha uma cidade em ruínas, tinha pessoas sofrendo ali. Precisamos ser canais de Deus para essa restauração. Vamos orar por isso? Queria convidar vocês a se colocar de pé. O Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã.